Tem um medo específico que a Bíblia chama de covardia. Não é fraqueza, não é cautela, é o medo que paralisa. Aquele que te impede de avançar, de tomar decisões, de começar o que você sabe que precisa começar. Você conhece esse medo? Eu quero te mostrar o que um homem escreveu sobre esse medo exato, de dentro de uma prisão, sozinho, um ano antes de morrer por um crime que ele não tinha cometido. E o que ele disse muda completamente como você enfrenta a semana que vai começar amanhã. 67 depois de Cristo. Roma. Paulo está numa prisão fria e escura, acusado de ser um dos causadores do grande incêndio de Roma. Acusação falsa feita pelo próprio Nero. Ele está sozinho, abandonado por alguns que antes caminhavam com ele. Sabe que provavelmente não vai sair dali vivo. E é nesse momento, no pior momento da sua vida, que Paulo pega uma caneta e escreve uma carta. Não para se lamentar, não para pedir ajuda, para encorajar um jovem com medo de liderar. Timóteo estava em Éfeso, jovem, tímido, liderando uma igreja difícil. E Paulo, de dentro da prisão, escreve: O espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos. Pensa no peso disso. O homem mais preso do mundo escrevendo sobre liberdade de espírito. Essa não é uma frase de motivação, é uma conclusão. O versículo entrega três coisas específicas que Deus dá no lugar da covardia. Não uma, três. Primeira, poder. Não força humana. Não determinação. Algo que vem do alto. Algo que vai além do que você consegue reunir sozinho. Você já tentou vencer um medo na base da força de vontade? Pode até funcionar por um tempo, mas depois ele volta. Sabe por quê? Porque a força humana tem limite. O poder que Paulo está falando não tem. Segunda coisa, segunda coisa, amor. Paulo não coloca coragem no lugar do medo. Paulo coloca amor. Porque quando você ama algo ou alguém de verdade, sem restrições, sem condições, o medo perde espaço. Você não age porque não tem medo, mas porque o amor é maior. Terceira coisa, prudência, domínio próprio, equilíbrio, controle emocional, não impulsividade, clareza, não paralisação, firmeza. Poder para agir quando não tem forças. Amor para agir quando tem medo. Prudência para agir quando tudo pressiona. Os três juntos não deixam espaço para a covardia. Paulo não pediu para Timóteo ser corajoso. Paulo pediu para ele lembrar do que ele já tinha recebido de Deus. Existe uma diferença enorme entre as duas coisas. Ser corajoso é um esforço. Lembrar é um ato de consciência. É reconhecer que o poder, o amor e a prudência já foram dados e que o problema não é a falta deles, mas esquecermos deles. A maioria das pessoas começa a semana tentando reunir forças, mas Paulo diz outra coisa. Paulo diz: você já tem o que precisa. O problema não é falta de recurso. O problema é falta de memória. Paulo estava na situação mais difícil da sua vida quando escreveu esse versículo. E a mensagem não foi seja forte, não foi tente mais, foi lembra do que você já recebeu. O poder está lá, o poder está aí com você. O amor está lá, o amor está aí. A prudência está lá, a prudência está aí contigo, meu. O medo que paralisa não é mais forte do que o que foi colocado em você. Ele só parece maior quando você esquece do que você carrega contigo. Então, antes de fechar esse vídeo, eu te convido a fazer uma coisa só. Lembra. Lembra do que Deus te prometeu. Lembra do que Deus já te falou. Lembra de quem você é para Deus. Do poder que foi dado a você. Do amor que foi plantado em seu coração. Da prudência que um dia foi prometida. Não como esforço, mas como memória. A semana começa amanhã. Mas eu quero dizer a você que você já tem o que precisa para enfrentar.
Mas antes de encerrar, uma pergunta que eu quero que você responda nos comentários, aqui embaixo. Qual é o medo que mais tem te paralisado ultimamente? Só precisa uma palavra, mas eu leio tudo. E se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com alguém que está entrando nessa semana paralisado por algum motivo. Que Deus abençoe, pense nisso e até o nosso próximo vídeo.